ter a perspectiva de ter um presidente no Vasco da Gama, do calibre, do tamanho, da história, da experiência, com a credibilidade de um Jorge Salgado, não é para qualquer clube. O Vasco da Gama, nós podemos encher o peito e dizer: o Vasco da Gama tem o melhor quadro de gestão do futebol brasileiro à sua disposição. O nome dele é Jorge Salgado. Nenhum dos presidentes dos nossos concorrentes na primeira divisão tem o tamanho e a experiência de um Jorge Salgado. Abre qualquer porta no Brasil e no mundo, no esporte e fora dele. E nós precisamos, mais do que nunca, dessas portas abertas. E quem vai abrir essas portas para o Vasco da Gama, quem vai resolver mais uma vez a parada do Vasco, é sempre quem resolveu. São os vascaínos. De novo, sou contra a União na eleição. Eleição serve para choque de visões. Eleições serve para choque de projeto, para confronto de projeto. Eleição serve para isso mesmo. Cada um coloca a sua visão, cada um coloca o seu projeto, cada um coloca a sua posição, a sua solução, e o sócio decide. Para isso é uma eleição. Eleição não é para união. Eleição é para discussão, para debate. São os sócios do Vasco, que no dia 7 vão a São Januário, vão virtualmente se for possível, mas comparecerão e votarão pelo futuro do Vasco. Wellington, um prazer estar falando com você novamente e também com todos os amigos aqui na nossa querida Super Rádio Tupi. Wellington, ontem o Vasco da Gama viveu um dia que certamente ficará marcado na nossa história. O presidente Jorge Salgado, nos Estados Unidos, assinou um memorando de entendimento com a 777, um grande fundo americano com mais de 9 bilhões de dólares em ativo, com participação em 50 empresas, 15 delas na área de esporte, mídia e entretenimento. E esse memorando de entendimentos garante um aporte da 777 na SAF do Vasco da Gama. Uma parceria de longo prazo, uma visão de recolocar o Vasco da Gama no seu lugar de protagonista do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Recursos que vêm para dar capacidade de investimento ao futebol e também para liquidar 700 milhões de reais da dívida do Vasco da Gama. Tudo visando a recuperação do nosso clube, tudo visando recolocar o Vasco no lugar que lhe é de direito, um gigante do futebol brasileiro e também um gigante sul-americano, como sempre fomos ao longo de toda a nossa história. Acho que primeiro a gente tem que registrar uma jornada histórica do Vasco da Gama nesse domingo, dia 7 de agosto. Tivemos uma participação maciça do associado do clube e uma palavra muito forte, quase 80% dos votos. Votou sim, Júlio? Votei sim. Acredito que esse é a melhor solução para o Vasco nesse momento. Mas faríamos a SAF agora? Não. Não faríamos a SAF agora. E a única solução para esse momento realmente foi a SAF. E não haveria necessidade de fazer. O Vasco teria condição de se reestruturar de forma orgânica. Esse dia é um dia que entra para a nossa história e com certeza abre no coração do vascaíno uma avenida de esperança. Uma avenida de novos tempos, de novos ares, de profissionalismo e principalmente uma certeza que vão chegar recursos financeiros para que nós possamos romper com o ciclo vicioso negativo que deprimiu o Vasco nos últimos 20 anos. Agora nós temos um parceiro forte de alcance global que vai injetar os recursos necessários para que o Vasco, ao longo do tempo, possa formar grandes times e, evidentemente, que é o que a gente quer, conquistar todos os títulos possíveis e imagináveis. E nosso agradecimento ao torcedor do Vasco, que se fez presente aqui no Calabouço hoje, comemorou com o Vasco essa vitória e em nenhum momento deixou de acreditar que o nosso gigante, o Vasco da Gama, seria e será sempre o maior de todos no Brasil. Eu votei SAF, sim, e gostaria até de declarar o meu voto, porque muitos se falam que a SAF pode ser um risco. Eu até acho que tudo na vida é risco. Mas o Vasco... para crescer. E mais uma coisa importante, Rica, o Vasco da Gama, ele, no acordo com a 777, a 777 falou para o Vasco o seguinte, olha, um investimento, em inglês eles falam flagship, né? Um investimento, vamos dizer assim, a nau capitânia do futebol da 777 na América do Sul é o Vasco da Gama. É o Vasco da Gama. Podem procurar outros continentes e tal, ou algum outro time para fazer um outro trabalho. Agora, para ganhar campeonato, é o Vasco da Gama, todos os ovos na nossa cesta, e, enfim, a nossa cesta é grande, a gente precisa de muito ovo,
enfim, para botar o nosso time onde a gente precisa. Nós temos no nosso contrato garantias da 777 de investimento mínimo no futebol, e eu vou falar muito explicitamente no elenco de futebol profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama, de modo que esses investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude para disputar os títulos que for disputar. E nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de nos apertar mesmo e, enfim, agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Olha, o Josh Wander disse quando veio aqui que vai ter um orçamento aí igual ao do Rival ano que vem, hein? Ele prometeu, estava lá na frente dele e eu ouvi. Ele falou, ó, e aquele jogo Vasco e Flamengo... Já podemos cobrar, não? É evidente que pode cobrar. Agora, meu amigo, o sócio do Vasco aprovou, o cara assinou, meu amigo. Fazer uma perguntinha? Claro, pode falar, Cláudio. De você ter parceiro com bala na agulha é isso. Nosso fundo, nosso parceiro, tem 46 bilhões de reais em ativo, controla ou participa de 50 empresas, 15 empresas dessas na área de futebol, mídia e entretenimento. Então, tem bala na agulha, não tem problema de dinheiro. Totalmente tranquilo que nós temos no nosso contrato, sendo aprovada a SAF, todas as garantias de investimento mínimo no futebol e também garantias de performance esportiva. Ou seja, nós teremos os recursos necessários para que o nosso futebol volte a competir em alto nível e volte a figurar entre os grandes do Brasil, a nível nacional e a nível internacional. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar, disputar a Copa do Brasil para ganhar, Libertadores para ganhar e ser campeão da Supercopa também, tá certo? Ou seja, o Vasco quer disputar todas as competições com condições de ganhar. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes. Carlos Osório, não é bem assim. O Campeonato Brasileiro. Carlos Osório, não é bem assim. Estamos falando da Copa do Brasil. Carlos Osório, não é bem assim. Estamos falando da Taça Libertadores da América. Carlos Osório, não é bem assim. E estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes. Carlos Osório, não é bem assim. Hoje o trabalho do Barbieri não apresenta evolução. Hoje o torcedor do Vasco está com o saco na lua de ver o Vasco. Todo jogo terminar o primeiro tempo falando, não, nós estamos jogando bem, nós estamos melhorando. E você vê que a gente teve oportunidade, aí termina o jogo, não, mais uma derrota, porque a gente se atrapalhou na defesa, mas vamos continuar trabalhando. Pô, meu irmão, chega uma hora que o torcedor fica de saco cheio, cara. Porque se fossem erros diferentes, o torcedor podia falar, puta, que maré do azar do caralho. Mas não é. É o mesmo erro todo jogo. É a mesma atuação todo jogo. É a mesma dificuldade todo jogo. Então, não dá pra tu cobrar do Vascaíno e falar, Vascaíno, tenha calma. O Vascaíno vai virar pra você uma hora e vai falar, meu irmão, calma, puta que te pariu. Uma SAF que tá sendo colocada em dúvida com todos os ingredientes possíveis. Porque não é só o resultado esportivo. É claramente uma escolha equivocada de treinador. Né? O Vasco não... E quando contratou o Barbieri, foi uma frustração pro torcedor. E é evidente que seja, porque o investimento alto não se faz compatível com a contratação de um treinador mediano, né? Até hoje, um treinador jovem, mas hoje ele é mediano. De repente você chega aqui com a notícia que a SAF está pegando empréstimo. Então, peraí, vocês não tinham dinheiro para botar no Vasco? Agora estão pegando empréstimo, botar dinheiro no Vasco? Aí o torcedor fica com aquela capa, tudo bem, ele tem todo o direito de pedir um empréstimo, mas... Então, será que tinha esse dinheiro para colocar aqui? Mas agora a segunda rodada de investimento ela vem quando a janela do Brasileirão fechou. Mas caralho, mas quem é que assinou essa porra? Quem é que quando viu que o segundo investimento viria depois da janela assinou esse negócio? Vocês não viram isso? Então aí o torcedor do Vasco fica com toda a razão de ficar olhando e falar, olha só, eu tô acostumado com um clube cheio de sacanagem. Tô acostumado com um conselho vagabundo que nunca fez porra nenhuma para blindar o Vasco dos bandidos que por lá passaram. Tô acostumado a ver um clube que não tem uma porra de uma eleição que termina de forma correta. E aí de repente entra uma empresa aqui e a gente, bom, vamos lá, vamos dar força, vamos apoiar os caras e tal. E aí passam-se 6 meses e as coisas não funcionam e o Vasco continua pegando empréstimo para pagar e o dinheiro que vai entrar depois das contratações. Peraí, que
porra é que é essa aqui? Bom de você ter parceiro com bala na agulha é isso. Nosso fundo, nosso parceiro, nosso fundo, nosso parceiro, nosso fundo, nosso parceiro tem 46 bilhões de reais em ativo. In a few months or next year maybe, this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals in Rio de Janeiro? There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe we'll have this equivalence next year, 2003. Yeah, sure. 4-1, um atropelo que nós sofremos. Segundo tempo, se o Flamengo não tira o pé, o Vasco sofreria uma derrota mais vexatória ainda. Ter a perspectiva de ter um presidente no Vasco da Gama, do calibre, do tamanho, da história, da experiência, com a credibilidade de um Jorge Salgado, não é para qualquer clube. O Vasco da Gama, nós podemos encher o peito e dizer: o Vasco da Gama tem o melhor quadro de gestão do futebol brasileiro à sua disposição. O nome dele é Jorge Salgado. Nenhum dos presidentes dos nossos concorrentes na primeira divisão tem o tamanho e a experiência de um Jorge Salgado. Abre qualquer porta no Brasil e no mundo, no esporte e fora dele. E nós precisamos, mais do que nunca, dessas portas abertas. E quem vai abrir essas portas para o Vasco da Gama, quem vai resolver mais uma vez a parada do Vasco, é sempre quem resolveu. São os vascaínos, são os sócios do Vasco, que no dia 7 vão a São Januário, vão virtualmente se for possível, mas comparecerão e votarão pelo futuro do